Quem foi a segunda esposa de Moisés? A investigação sobre se Moisés teve uma segunda esposa tem intrigado historiadores e estudiosos bíblicos há muito tempo, tecendo uma tapeçaria de interpretações em torno da elusiva história de uma mulher cusita. Ao adentrarmos nas profundezas dos textos antigos e nas diversas perspectivas, o enigma em torno dos casamentos de Moisés se desdobra, revelando complexidades culturais, nuances históricas e a interseção de fé e etnia. Junte-se a nós nesta exploração da segunda esposa de Moisés, uma narrativa que perpassa capítulos bíblicos, relatos históricos e interpretações diversas. Moisés teve uma segunda esposa. A história da segunda esposa de Moisés é misteriosa, e historiadores e estudiosos bíblicos tentaram compreendê-la por séculos. Numerosos comentaristas examinaram o texto bíblico que narra a história da mulher cusita, enquanto alguns mencionam que foi Zípora, a esposa mais famosa de Moisés, sobre a qual discutiremos em outro capítulo. Outros aludem a uma mulher diferente. Neste vídeo, exploraremos essa interpretação alternativa. Essa história se desenrola no livro de Números, no capítulo 12, durante uma conversa entre Miriam e Arão, que repreendem Moisés porque ele está casado com uma esposa cusita. Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés por causa de sua esposa cusita, pois ele havia se casado com uma cusita. Números 12, versículo 1. De acordo com a história bíblica no livro de Êxodo, Moisés fugiu para Midian e se casou com uma mulher chamada Zípora. No entanto, não há menção de uma mulher cusita. De onde surgiu essa mulher cusita de repente? A história da mulher cusita está envolta em mistério, e sua interpretação nos leva de volta à juventude de Moisés, antes de ele escapar da casa de Faraó. A conexão inicial com o povo setita ocorreu durante o tempo de Moisés no palácio egípcio, quando ele era jovem. Moisés foi enviado por Faraó em uma missão à terra de Cuxi, com a tarefa de liderar os exércitos egípcios em uma guerra em Cuxi, agora conhecida como Etiópia. Liderando suas tropas egípcias, Moisés avançou em direção à cidade fortificada de Saba. No entanto, ao chegar a Saba, Moisés enfrentou um desafio significativo. A cidade estava cercada por muralhas e situada em uma ilha cercada pelo rio Nilo, tornando-a inacessível aos egípcios. A situação poderia ter forçado os egípcios a se retirarem, não fosse por um ato de traição do lado etíope. A filha do rei da Etiópia, Turbus, observou Moisés de cima dos muros da cidade e se apaixonou profundamente por ele. Ela enviou um de seus servos para fazer uma oferta. Ela se renderia a Moisés sob a condição de que ele se casasse com a princesa etíope. Moisés aceitou a proposta e ela foi cumprida. A cidade foi entregue a Moisés sem luta e ele retornou ao Egito com uma esposa etíope. Essa tradição é o que conecta Moisés a um casamento com uma mulher cusita, conforme mencionado no livro de Números. Essa interpretação foi fornecida pelo historiador judeu-grego Arênies de Alexandria no século II a.C. Outra interpretação importante na tradição judaica sugere que Moisés não escolheu se casar com a mulher cusita. Em vez disso, o povo cusita a trouxe até ele. A história começa quando o faraó tentou matar Moisés, levando-o a escapar para a terra de Cuxi. Os cusitas então forçaram Moisés a se casar com sua rainha. No entanto, essa interpretação tem algumas complexidades. Se Moisés inicialmente buscou refúgio na terra de Cuxi e se casou com a rainha cusita, por que a mulher cusita não é mencionada nos eventos seguintes, como sua jornada para Midian? Vamos explorar isso em breve. Outra interpretação sugere que a mulher cusita pode ser outra pessoa com quem Moisés se casou, enquanto Zípora, sua esposa mais conhecida, estava com seu pai Jetro. Esse casamento pode ter ocorrido antes de seu retorno a Moisés, conforme descrito em Êxodo 18. As queixas de Miriam e Arão sobre Moisés se casar com a mulher cusita só são mencionadas durante sua jornada no deserto, pouco antes de chegar ao deserto de Parã e da história dos 12 espiões.
Isso ocorre apesar de Moisés ter se casado com uma mulher madianita antes do êxodo do Egito. Portanto, é muito possível que Moisés tenha se casado com uma mulher cusita durante sua jornada no deserto. O povo cusita já governou o Império Babilônico por cerca de 400 anos, de aproximadamente 1000 a 600 a.C., incluindo o tempo do êxodo do Egito. Sabe-se que mensageiros cusitas frequentemente viajavam para o Egito, e casamentos entre a realeza egípcia e cusita eram comuns. Portanto, é plausível que Moisés tenha se casado com uma mulher cusita como parte de tal parceria. A raiva de Miriam e Arão pode não ter sido devido a Moisés ter uma segunda esposa, já que muitos outros israelitas, como Jacó, Abraão, Salomão e Davi, tinham múltiplas esposas. Em vez disso, sua preocupação pode ter surgido do fato de Moisés se casar fora de seu grupo étnico. É importante observar que Cuti foi o filho mais velho de Cam, que, segundo a Bíblia, foi amaldiçoado por seu pai Noé para ser escravo entre seus irmãos. Gênesis 9, 25. No início de sua conversa, Deus se irrita com o que Miriam e Arão estão dizendo. A ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Números 12, versículo 9. Parece que as palavras desagradáveis de Miriam sobre a esposa de Moisés resultaram em ela contrair lepra. Miriam, que criticou Moisés por se casar com alguém estrangeiro, infligiu essa doença a si mesma, prejudicando sua pele. Isso sugere que a esposa de Moisés tinha uma cor de pele diferente. Portanto, Miriam enfrenta punição por falar negativamente sobre a esposa de Moisés. Quando a nuvem se afastou de cima da tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. E Arão voltou-se para Miriam, e eis que estava leprosa. Números 12, versículo 10. A partir disso, pode-se entender que a cor da pele de Miriam é branca, ao dizer branca como a neve, o que sugere que a mulher cusita tinha um tom de pele mais escuro, embora não seja afirmado diretamente. Cuxi e seu povo são frequentemente descritos como guerreiros e ricos, e essas descrições geralmente são positivas ou neutras na maioria das referências a Cuxi e seu povo. Eles não são retratados negativamente. O único trecho bíblico que conecta explicitamente os descendentes de Cuxi à cor de sua pele é o versículo em Jeremias, referente a Os etíopes, descendentes de Cuxi. Pode um etíope mudar a sua pele ou um leopardo as suas manchas? E vós também podeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13, 23. O título, Cusita, está ligado à região de Cuxi, na África, sugerindo que Moisés teve uma segunda esposa de descendência africana, com pele escura. No entanto, essa tradição não é aceita pela Bíblia, pois retrata Moisés se casando com uma mulher da linhagem de Cão, o filho amaldiçoado. A Bíblia não fornece uma declaração explícita se Moisés teve duas esposas. Na verdade, há um trecho que sugere que Moisés tinha apenas uma esposa até voltar ao Egito para instruir Faraó a libertar os israelitas. Então Moisés tomou sua esposa e seus filhos, pô-los sobre um jumento e voltou para o Egito. Êxodo 4:20. Na história do Êxodo, é mencionado que Moisés tinha apenas uma esposa e filhos. Pode-se pensar que a esposa cusita poderia ter falecido em algum momento, deixando Moisés com apenas uma esposa, Zípora. O que podemos entender da menção de uma mulher cusita na Bíblia? Ao analisarmos os casamentos de Moisés, podemos obter insights valiosos sobre como Deus agiu nos bastidores ao longo da Bíblia. Na Bíblia, há mulheres que não são do povo de Israel, mas Deus ainda as protegeu. Por exemplo, Raabe e Ruth. Raabe era uma prostituta que escondeu os espiões de Israel, e em troca, Deus fez uma promessa de proteger ela e sua família. Ruth era de Moabe, e seu marido israelita faleceu, assim como sua sogra Noemi. Viúva, Ruth se comprometeu a cuidar de Noemi e segui-la para onde quer que fosse. Quando se mudaram para Israel, Ruth conheceu seu segundo marido, Boaz, tudo por sua lealdade a Noemi.
Isso nos ajuda a entender por que Deus ficou irritado com Arão e Miriam por criticarem o casamento de Moisés com alguém de outra raça. Embora Deus tenha alertado os israelitas para não se casarem com os cananeus e para evitar que ídolos cananeus entrassem em Israel, ele nunca proibiu explicitamente o casamento interracial na Bíblia. Mesmo quando suas regras foram quebradas, Deus encontrou maneiras de trazer algo surpreendente e redentor. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se sim, dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Você pode compartilhar o que sabe deixando um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e divertido. Ao desvendar os fios intricados da jornada conjugal de Moisés, encontramos uma história rica em conotações culturais, complexidades históricas e intervenções divinas. A questão de uma segunda esposa não levanta apenas dúvidas sobre a vida pessoal de Moisés, mas também provoca reflexão sobre normas sociais, considerações étnicas e as formas como figuras divinas navegam pelas complexidades dos relacionamentos humanos. Concluída nossa exploração, a história de Moisés e sua potencial segunda esposa permanece como um testemunho das camadas multifacetadas embutidas nas narrativas bíblicas, deixando espaço para interpretação, debate e uma compreensão mais profunda da intrincada tapeçaria da história antiga. Muito obrigado e até a próxima.